Meu nome é Everton Mendonça. Esta aqui é uma sequência de vídeos tutoriais sobre o desenvolvimento de jogos utilizando Java e Eclipse. Essa é a nossa sétima aula e nela vamos fazer uma fase. Lembrando que uma fase é um estado do nosso jogo. E uma fase ela pode ser a tela de título, a tela de game over, pode ser o menu do jogo, pode ser qualquer uma das fases. Então, tudo isso daí são os estados. Então, a gente vai construir um estado agora. Esse estado vai ser bem simples, ele só vai mostrar os ticks por segundo que o nosso jogo está fazendo, ou seja, a taxa de atualização do nosso jogo, que a gente quer verificar se ele está realmente com 60 quadros por segundo, né? 60 frames por segundo. Então, assim, só um adendo da aula passada que faltou é que tanto a largura quanto a altura, os atributos de altura e largura do jogo, você coloca aqui como final, para ele não alterar, para não ter nenhum problema de alteração. E agora, deixa eu colocar aqui, vamos fazer a nossa fase. Então eu vou criar aqui uma classe, que vai ser FPS State, que ele vai pegar vai implementar a interface states, tá? O init a gente não vai utilizar por enquanto, certo? E como é que a gente trabalha com essa fase de estado? Observa aqui no State Manager que ele não tem nada no nosso array. Então a gente agora vai acrescentar states aqui no 0, new FPS. Pronto. Acrescentei uma fase no jogo. Vou atualizar aqui, que aqui tem uma fase apenas no jogo, vai ser essa daqui do FPS, tá? E agora que ela tem, quando a gente rodar, ela não mostra nada, porque não tem nada para ser mostrado. Então agora a gente vai pintar aqui, set color black, g.fill 0. Pronto, agora para a gente pegar o tamanho da tela do jogo é bem fácil, certo? Já que eles são atributos estáticos, basta chamar o nome da classe e o atributo. Ok, agora quando a gente chama, veja que pintou, que está funcionando. Agora a gente vai precisar calcular os frames por segundo que estão sendo utilizados, né? Porque o frame por segundo ele está aqui a 90 frames por segundo ou até mais. A gente não vai utilizar isso, a gente vai utilizar de forma diminuída e a gente precisa calcular quantos frames ele está desenhando por segundo. Para fazer isso, a gente vai precisar de alguns atributos. Então, private, da mesma forma como foi feito no cálculo, né? Só que a gente agora vai exibir o que está sendo feito pintando na tela. Então a gente vai precisar aqui do long, now e last time. A gente vai fazer basicamente o mesmo cálculo. O last time a gente já pega logo de cara, no time. E a gente vai precisar de um atributo double, que é o timer, que ele vai começar de 0 e a gente vai somando o tempo a ele. Então aqui o timer, ele vai somando à medida que vai fazendo as atualizações, ou seja, ele não está fazendo isso daqui teoricamente, né, 60 vezes por segundo, então ele não está chamando o update e o render. Então a gente vai calcular o tempo de 1 segundo. Então now menos last time. Então aqui ele está calculando os nanosegundos, tá? Quando, se timer for maior que ou igual a 1,000,000,009, temos 9 zeros aqui, então 1 segundo, representado em nanosegundos. Então, se ele for, quando o timer atingir, a gente vai exibir, mas antes a gente vai diminuir aqui, o timer vai zerar. Então, ele sempre vai contabilizar 1 segundo. Agora o now, ele passa a ser o last time. Ele vai agora pegar
um novo now, esqueci de colocar aqui, que o não, system.nanotime. Então ele pega o tempo de agora, subtrai o tempo que passou, e então esse now fica sendo o tempo antigo. E ou melhor, o last time passa a ser o now. E agora o now temos o nanotime, temos o tempo de agora. Aqui a gente vai contabilizar o tick. Então ele começou de 0. Private int tick, que a gente vai contabilizar ele, começando de 0. E a gente vai precisar também de uma variável, de um atributo auxiliar, e um atributo auxiliar t, porque quando completar 1 segundo, então esse t ele recebe os ticks contados, 59, 58, 59, 60, 61, porque ele varia um pouquinho a velocidade. E aqui a gente coloca tick vai ser zerado para o próximo evento. Pronto. Agora a gente tem que desenhar na tela. Para desenhar na tela, a gente vai ter que ter a gente vai definir a cor, porque está preta. G.setColor vai ser color.right. Agora a gente vai precisar, agora que o próximo elemento que vai ser desenhado vai ser branco, a gente tem que ter uma fonte para ele, a gente tem que configurar uma fonte. Então, fonte, vamos importar, fonte, new fonte. Quando a gente vai precisar definir o nome, o estilo e o tamanho. O nome eu vou utilizar o nome de uma família, não o nome da fonte em si, certo? Serif, que no caso é que ele vai ter serifas, ele vai ter essas pontinhas nas letras. O estilo, a gente chama aqui plain, ou seja, não vai ter negrito, não vai ter itálico, não vai ter nada. E o tamanho vai ser o 12. Pronto. Agora a gente vai ter que setar a fonte. Set fonte. Pronto, agora a gente já pode desenhar usando essa fonte. Para escrever na tela de pintura, a gente usa o método, a gente chama a tela de pintura, aqui o G, o nosso graphics, e chama draw string. A gente diz qual é o texto que a gente quer. Eu vou escrever aqui o texto. X per seconds. Que vai ser o nosso Tzinho. Pronto. Este. E agora a gente vai definir, vou colocar aqui 0 e 0 para vocês verem o que vai acontecer. Que no caso, observe que não mostrou nada, só que ele desenhou aqui, do lado de fora da tela. Porque no caso da nossa tela de jogo, aqui é o 0, 0, aqui no cantinho é o 0, 0, aqui vai ser o 400 e aqui vai ser o 300. Mas no caso do texto, o 0 vai ser aqui embaixo, ou melhor, aqui embaixo. Então, para poder corrigir isso, a gente tem que saber o tamanho do texto que está sendo utilizado. Para a gente saber o tamanho do texto que a gente está utilizando, a gente chama nossa tela de pintura. Ele tem um getFontMetrics, que é um objeto que calcula as fontes para a gente. E aqui tem string, que ele vai mostrar a largura da fonte, não, a largura do texto. Então a gente coloca o nosso texto. Então, para a largura que vai ser desenhado, a gente coloca aqui chama o font metric. Na altura, a altura da fonte é tudo igual. Então, a altura da fonte é definida uma vez só. Então, a gente vai chamar o font metric de novo. Font metrics. Só que a gente vai entregar a nossa fonte para ele calcular a altura da fonte. E a gente vai pegar a altura dela. Aqui já define a altura e a largura. Então, ele deu. Observe que até deu uma crescidinha quando aumentou aqui um número.
tá? Pronto, então isso daqui encerra a nossa videoaula. Aqui a gente tem a quantidade de frames por segundo que está sendo desenhada na tela, não frame por segundo do computador, que é bem mais alto, a gente está limitando aqui em 60. E a gente vai fazer vai fazer a interação, a parte de interação na nossa próxima aula. Então a gente se vê até lá.